pensei quando eu vim para Ceará, eu seria um original, né? Afinal, meu nome é Alan, né? Disse, ninguém mais é original como isso. Eu vim para Ceará, a primeira pessoa que eu conheci foi o João Alves, né, de Lima, que me levou lá em cima da montanha de Torre de Babel, lá na serra, subindo essa ladeira a 250 km/h. Chegamos lá em cima e foi o pastor Alan. Aí eu vim conhecer Limoeiro, né, onde não tem limão. Comecei a trabalhar lá e quem tem lá tem outro Alan. Aí, mas pelo menos eu sou Alan Júnior, né? Quando eu saí de Amazonas, eu queria conhecer os índios de Ceará. E a primeira índia que eu conheci foi a Larissa, cujo tem a chamada de Deus para corrigir meu português e me dar uma dor de cabeça com suas perguntas. Eu conheço ela pela primeira vez. Ele disse, eu tenho alguns problemas. Ela disse, você tem que conhecer meu marido. Ele pode até andar em cima da água. Qual é o nome dele? Júnior. Realmente eu fui para Júnior, né? E eu disse, Júnior, tem problema, eu preciso arrumar um transporte, né? Quando eu chegar aqui, ele me comprou uma caçada, né? Cheguei a ver que não cabe na garagem. A Bíblia fala sobre 3 João. Aí, de repente, tem 3 Júnior, né? Cheguei a última vez para pregar, e aí tinha um segundo Júnior. E até agora eu nem descobri o nome dele, né? Aí eu disse, qual é o nome verdadeiro dele? Júnior. Júnior o que é? Júnior Carol. Aquela que gosta de melancia, que vai ver Gênesis, né? O Júnior de Carol, para introduzir a essa igreja, eu era para pregar na escola dominical. Júnior, na quarta-feira, roubou meu trecho. Aí eu disse, eu tenho que fazer uma coisa nova. Eu venho aqui hoje para pregar, eu até cheguei de gravata bonita, né? Vim conhecer o terceiro Júnior, o Júnior de Cabo Verde. Eu disse, qual o nome verdadeiro? É Júnior Sever, Cabo Verde. Mas eu acho que vai ter que mudar o índice agora, é Júnior AD, DA, de desenhos animados, né? Terceiro Júnior. E eu vou usar esse tático, porque eu estou indo para a redenção, semana que vem, próxima semana, para pregar e vou levar no quadro de giz e tudo, tá bom? Por dizer que você me ensinou 3 Júniors e 2 Alan, não tem como ficar original. Hebreus capítulo 10, hoje eu queria trazer uma mensagem que é de um livro que eu preguei uma vez para meio década, 5 anos em Amazonas esse livro. Um livro muito difícil em algumas áreas, mas muito gostoso. E quero sacar desse trecho coisas que são tão simples de entender, mas muito difícil botar na prática. Hebreus realmente é um livro fascinante. É um livro que você pode mergulhar e mergulhar profundo. Escolhi o livro mais por experiência. Realmente foi difícil saindo de Amazonas, onde eu era o pastor e o pastor de jovens e a enfermeira e o piloto e tudo isso ao mesmo tempo, para vir aqui onde eu não realmente estou pregando. Então eu disse, eu vou abraçar um livro velho, um livro que eu conheço um pouco melhor, hoje à noite para a nossa meditação. Hebreus capítulo 10, e vamos orar bem antes de pregar hoje à noite. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Peço a tua mão forte em cima da pregação, teu Espírito Santo mudando em nossos corações, que a gente possa ouvir de ti, Senhor, hoje à noite. E não do pregador substituto americano, Deus, mas que possamos ouvir de ti e que as palavras possam mexer com nossos corações. Fatos simples, mas fatos difíceis a botar na prática no dia a dia, Deus. Abençoe esse tempo junto, em nome de Jesus. Amém.
Sou piloto não porque eu queria ser, né, importante, mas sou piloto porque quando eu cresci no campo missionário, eu queria voltar a ser um missionário. No último ano do meu seminário, eu vim conhecer o que ia ser meu sogro e ele mostrou como a aviação pode ser muito útil. E começou a falar da área mais carente do mundo inteiro para o Evangelho e, por acaso, para a aviação. Como avião lá, eu conseguia fazer o trabalho de 3 missionários como esforço da metade de um. É inacreditável o que podem fazer com um avião. Mas quando eu vim para o Brasil, eu vim saber que quando você é piloto, você é egoísta. Não, finalmente, você é importante. Eles te dão um título, comandante, né? E você vai lá com a sua camisa branca, né? Faz aqui tudo, ou comandante. Eu estava até, no meu orgulho, gostando daquele título, comandante. É interessante porque num avião, quando um piloto está pilotando pela lei brasileira e a lei norte-americana, a lei internacional, o piloto tem mais autoridade do que até o presidente do país, enquanto ele está no mar. Ele segue as regras, ele faz as decisões, e se realmente ele não acha inseguro que o controlador dá, ele pode fazer outra coisa, né? Ele é o comandante, tem muita responsabilidade, tem muita autoridade, mas com essa autoridade também tem responsabilidade. E isso é a ideia do trecho hoje à noite. Nós temos muitas bênçãos, muitas condições especiais em Deus, mas com isso vem responsabilidade. No ano 1900, e eu vou dar uns dados aqui, 1980, eu estava já casado, no meu treinamento de mecânico de avião, morava na Flórida, que é muito como aqui, só que com mais chuva. E uma manhã chuvosa, ouvimos pelo rádio que tinha um acidente. Um comandante de um navio com milhões de toneladas de carga estava passando embaixo de uma ponte enorme que tem lá na Flórida e errou o buraco. Bateu no poste de concreto e cimento, uma porção enorme de ponte caiu, e sempre que estava chovendo, visibilidade ruim, 30 pessoas morreram quando os carros e o ônibus foi passando lá para o fundo do mar. Comandante que não foi responsável. Em 1990, com eu bem por perto, o comandante de um voo de bar e decolou de Manaus. Lá ele fala Manaus. Decolou de Manaus com um avião cheio de passageiros. Era durante a época da Copa do Mundo. E naquela época nós tínhamos um rádio de navegação que funcionava nas frequências de rádio comum. E estava escutando o rádio, porque o Brasil estava jogando. Em vez de ir para o norte, botaram a bússola errada e foram para o sul. E quando descobriu que estava na rota errada, não tinha gasolina para voltar, e tinha que pousar o 737 na mata. Graças a Deus, todo mundo sobreviveu. Comandante sem responsabilidade. 2 anos depois, ouvi de um médico cirurgião que fez uma cirurgia muito difícil. Há uma semana depois, o paciente estava queixando de muita dor, foram lá, botaram ele embaixo daquela máquina, raio-x, o coração vai ser o quê? E acontece que quando o cirurgião fechou o corpo, tinha esquecido os grampos lá dentro. Comandante, no ano 2004, eu subi num avião em São Paulo de Olivença, destino Manaus. Só que eu saí cedo daquele avião em Tabatinga, mas meu nome estava no hall de passageiros. O avião chegou em Manaus e um avião de emergência médica chegou e o piloto tinha que fazer aquele tipo de espera, que chama, em uma área. Só que quando ele fez, ele não botou
piloto automático, ele ficou lá falando com o seu colega que o avião estava descendo o tempo inteiro. E a 300, 400 quilômetros por hora, ele bateu no chão e todo mundo morreu. Responsabilidade? Deus tem nos dado muitas coisas. A gente pensa na cerimônia dos judeus. Desculpe, eu gaguejando um pouquinho, estava olhando a Tamara, né, fazendo aquela coisa, e eu disse, ela vai ter muita trabalho tentando traduzir para mim hoje à noite. Especialmente se eu falar uma palavra que não é realmente é. Ok? Lá vai eu. Tem uma cerimônia no Israel chamada Bar Mitzvah. Faça isso. Bar Mitzvah. Não sei se essa pronúncia, mas parece certo, né? Quando o jovem rapaz judeu, ele chega a 15, 16 anos de idade, já tem estudado a Torá, a lei, né, e tudo que tem a ver com o de ser judeu, e eles levam ele para a Praça Grande, fazem um teste dele e botam ele no cima da plataforma, e eles declaram ele um adulto. Agora ele pode casar, ele pode fazer a vida, pegar emprego, pode votar. Ele agora é classificado como adulto. Mas ele tem ambos o privilégio, as bênçãos de ser um adulto, tanto quanto as responsabilidades de ser um adulto. E aí a chave, todo mundo quer ser líder, né? Homens que querem casar, eu quero ser cabeça de uma mulher. Todo mundo quer ser líder. Mas quantos estão prontos para fazer a responsabilidade de ser um líder responsável? Olha no governo, olha na família, olha na igreja hoje em dia. Deus tem nos dado algumas coisas que são inacreditáveis. As bênçãos de Hebreus capítulo 10. Primeiro, se ativar em versículo capítulo 10. Vamos olhar esse versículo rapidinho. Não vou ler o versículo inteiro. Mas versículo 10, a vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Versículo 11, no meio, mesmo os sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Pai. Uma só oferta, um só sacrifício. Não pode fazer, não tem que fazer mais nada, não tem que pagar mais nada. A tradução atualizada seria: a bênção grande está aqui. Não sei se essa palavra vem aqui também. Está aqui, está tudo pago. É interessante, não é? Estuda as religiões do mundo inteiro, denominações diferentes, também crentes e não crentes e muitos outros, as seitas. Estuda essas religiões e você pergunta a eles se vão para o céu e por que acham que vão para o céu. E lá vem: eu sou um marido bom, eu cuido da minha esposa, eu dou oferta, eu obedeço a lei, né? Todas as coisas que tem que fazer, e eles pensam que tem que fazer para ganhar essa salvação. Gálatas foi o livro inteiro escrito para isso. Gálatas 2,16, não é justificado pelas obras da lei. Versículo 21, se a justiça é mediante a lei, então Cristo morreu em vão. A gente não tem que pagar nada, a gente não tem que fazer nada, a conta está aqui. E ainda mais, ele falou aqui, ele se assentou. Por quê? Porque Jesus está muito cansado, né? Acaba de morrer no mundo inteiro, eu estou cansado. Não. Ele assentou, dizendo: Eclipse, acabou. Não tem que fazer mais nada. E aí, pera que nós não somos carismáticos, porque aí merece um grande grito de aleluia. Nós que conhecemos a Bíblia verdadeira, nós que conhecemos o Deus verdadeiro, sabemos que a salvação é de graça e é permanente.
que é incrível bênção. E ainda bem, porque nós não estamos com doenças, estamos com pecados, e nós não estamos doentes com os pecados, estamos mortos no pecado. E se você não sabia, o defunto não pode fazer nada, né? Acabou. Tudo foi feito por Ele. O Pai puxa o Espírito Santo da convicção. Jesus Cristo morreu, derramou seu sangue até a última gota para o nosso pecado. Só que temos que fazer é aceitar o presente de graça. Talvez um desafio rapidinho. Se você está aqui hoje à noite pensando que sua vida vai te levar para o céu pelas coisas que você está fazendo, está confiando nisso, está na hora de fazer uma decisão verdadeira, aceitar Cristo como seu único Salvador, e é de graça. Efésios, não por obras. Tito 3,15, não por obras. Está tudo quites, tudo pago. Segunda bênção incrível, ele diz, acrescenta no versículo 17, também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Tem pessoas que pegam essa palavra lembrar, que é escrito com né? E dizem esquecer, que é escrito com S, né? Qual é essa palavra? Deus não pode esquecer nada. Ele é onisciente, né? Ele não pode pegar a amnésia e adivinhar, esqueci que é 3º de junho, realmente pegou quando era jovem uma vez, né? Não. Ele diz, eu não vou mais lembrar os teus pecados para você. É uma promessa. Perdão é uma promessa. E olha, quantos pecaram quando eram jovens? Levante a mão. Quantos pecaram quando eram velhos? Você nem é velho, não pode levantar a mão. Quantos pecaram no mês passado? Quantos pecaram hoje? Eu vou dizer, quando eu penso que eu vou chegar no céu e ele não vai estar lá com o livro, no dia 3 de outubro você vinha, não, ele não mais vai lembrar dos meus pecados confessados, arrependidos, ele não mais vai lembrar. Olha, segundo, que é bênção inacreditável. É assim que nós temos que estar perdoando uns aos outros, né? Terceira bênção inacreditável está no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intradireis para entrar no Santo dos Santos. Não sei se todos vocês conhecem o que significa isso. No Velho Testamento não tinha igrejas, e antes de ter um templo tinha um tabernáculo. E o tabernáculo tinha um lugar onde foram todos os sacerdotes, né, lá dentro, com o altar, e com a mesa e com todas essas coisas dentro. E eles pegavam as orações do povo e levavam para Deus lá no altar e o sacrifício e tudo. E uma vez por ano só, o sumo sacerdote, que se fosse nessa igreja seria pastor Germano, o sumo sacerdote entrava atrás da cortina e ele mesmo falava com Deus. Ele era a única pessoa permitido e entrou com temor e temor. Entrou lá com aquela roupa toda bonita, toda, ele tinha sinos nas pernas e tinha um cabo aí amarrado no pé, né? E os outros, eu posso imaginar os outros sacerdotes, não está bem, estou imitando aqui, né? Colado lá com a Aurélia, né, na cortina. E de repente ele faz isso mesmo, ou fala errado. Próximo, né? Tinha até medo de entrar, né? Quando Cristo morreu, rasgou o véu de cima para baixo. Só pensa nesse privilégio. O caboclo de Amazonas, que eu pego quase todo dia, toda hora, que eu posso falar com o Criador. Eu não preciso de ninguém no meio. Eu tenho coragem de entrar no santo. Eu posso todos os dias
falar com o Criador do mundo. Inacreditável. Inacreditável as bênçãos que nós temos. Como aquele título, comandante, nós somos embaixadores. Mas, como o Bar Mitzvah do judeu, ele nos deu essas bênçãos e ele, no mesmo capítulo, quase, só como uma coisa, né? Ele deu 3 ordens que ele deu para cada um de nós. E eu diria que a proposta hoje à noite é que a gente encara as bênçãos e agora que a gente faça as responsabilidades. Não seja como um piloto que estava escutando um jogo e foi na direção errada. Não seja como um médico que estava querendo jantar e fechou o corpo cedo. Não seja como o barco que tinha comandante de um barco enorme e morreu 30 pessoas em questão de meia hora por ser irresponsável. Quais são nossas responsabilidades? Tem 3. E tem um que tem a ver com Deus, nossa responsabilidade para com Deus. Segundo, que está no versículo, desculpe, minha Bíblia portuguesa, está aí um pedaço comigo de novo, hoje vai estar. Que está no versículo 22, né? E nossa responsabilidade para comigo mesmo, que está no versículo 23. E minha responsabilidade para com os outros, que está no versículo 24. Vamos ver eles. Primeiro, é minha responsabilidade para com Deus. E lembra, quando estamos aqui pregando na frente, eu ou qualquer outro pastor, não estamos aqui para te educar e dar palavras novas e conceitos novos teológicos. Estamos aqui para apresentar a palavra de Deus que deveria estar mudando nossa vida. Essa é uma coisa que tem que botar no tanque, ok? Senão o carro não vai para frente. Tendo pois intrepidez de estar os santos, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Tiago fala, aproximar a Deus e Ele aproximará a ti. Deus não fez robô. Deus quer que você vá para Ele porque você quer Ele e porque você ama Ele. Deus não quer você fazer um devocional só porque o pastor Germano tem um quadro lindo que está saindo naqueles pontos de WhatsApp, né? E você tem que ler para agradar a Ele. Deus quer que a gente entre nisso porque a gente quer conhecer a Deus melhor. É minha responsabilidade aproximar a Deus porque eu quero. Quando eu penso nisso, eu volto para aquela velha coisa que eu falei a última vez. Aproximar a Deus não é ler a Bíblia toda em romano e orar 30 por dia. Agora, se você está fazendo isso, eu falo com você. Mesmo. Isso é ótimo. Mas pode ficar bem mecânico. Eu estou falando de pegar a verdade e tornar essa verdade em sabedoria. Vou dar um exemplo. 3 perguntas. Eu ensino isso até dos jovens, adolescentes e jovens da minha ex-igreja lá. O que diz, o que significa, o que eu deveria fazer. Eu estou lendo um trecho que diz: bem-aventurados os misericordiosos. Isso que diz. O que significa? Bom, alegres são pessoas que são misericordiosos. E misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Como Deus foi misericordioso comigo e não me deu o inferno que eu mereço. Ok? Outra definição que eu gostei muito de misericórdia é ter a atitude de tratar uma pessoa como nunca tem te ferido. Misericórdia. Passo número 3. Como é que eu deveria ser mais misericordioso? Eu vou dizer que você vai praticar esse versículo, é a segunda coisa mais difícil na vida, segundo só a dar a luz. E talvez até tão doloroso. Me lembro de apanhar para 3 anos de um homem que virou contra Deus e virou contra a gente, atacou feroz, machucou o ministério, a minha igrejinha que eu estava plantando. Misericórdia, tratar ele como nunca ter me ferido. É difícil.
devocional eficaz. Eu tenho que conhecer o que, eu tenho que ler primeiro, eu tenho que saber o que realmente significa esse versículo. E lembra, isso é muito importante também. Eu vou colocar isso na próxima. Mas eu tenho que saber o que ele diz. Agora eu tenho que aplicar em minha vida. Aí eu estou aproximando a Deus porque eu estou conhecendo Ele cada vez melhor. Quem teme o Senhor odeia o mal. A solução para o pecado que eu estou cometendo todos os dias é que eu tenho que conhecer Deus melhor, porque a mais que eu temo e conheço a Deus, o menos que eu vou pecar. Mas é minha responsabilidade. Deus não vai me forçar nunca a aproximar a Ele. Ele quer que a gente faz e que a gente ama a Ele. Como vai ser o devocional? Se perguntar hoje à noite, qual foi uma coisa que você aprendeu no seu devocional que mudou uma coisa na sua vida a semana passada? Quantos teriam uma resposta? Mas isso é o devocional, isso é aproximar a Deus. Agora, não fique sentindo muito mal sobre isso, um pouquinho, tá bom? Mas não muito. Lá em Amazonas levou 15 anos de ensinar esse princípio. E nem um terço da igreja tem um devocional eficaz. Espero que a gente ama a Deus bastante para melhorar em nosso devocional. É minha responsabilidade, comandante. É minha responsabilidade aproximar a Deus todos os dias. Mas veja a segunda palavra lá, com sincero coração. Acredita ou não, uma vez, no muito passado, esse dinossauro era jovem, antes do primeiro, segundo e terceiro júnior estar nessa terra. Eu era filho de missionário, morava na Guatemala. Era essa terra. Uma vez eu queria comprar um vaso para minha mãe. E lá em Guatemala tinha um vaso de barro. Esse vaso de barro ela gostava muito. Então eu fui uma vez bem pequenininho, fui para a feira. Eu quero um vaso para minha mãe. O cara espertinho, né? Me vendeu um. Segunda, né? Estava com rachadura e tudo. Aí, né, eu levei para minha casa. Mamãe, olha! Alain Júnior. Obrigado! E ela botou água assim, estava saindo do canto. Aí eu teimoso, peguei de volta, aí eu fui para ele. Você me deu rachadura, eu quero uma boa. O cara foi lá atrás, botou um pouco de cera na rachadura. E sabe como ele faz? Bota assim, aí quando você bota para o sol, ele não passa o sol, trouxe de volta. Está pronto! Levei para minha mãe, ela botou a água lá, botou em cima para aquecer um pouco de água e a cera foi embora e disse, a palavra sincero aqui significa literalmente sem cera. A ideia é sem hipocrisia ou hipocrisia. Tanta gente vai lá para Deus, oh Deus, eu te amo, Deus, abençoe meu dia. E briga com a esposa. E entra no trânsito de Fortaleza. E fique abençoando a Deus e louvando a Deus o tempo inteiro, né? Graças a Deus. Ou talvez naquela internet, aquela pornografia, aquela mentira para agradar o padrão, né? Mas na igreja, até gravata, camisa linda, tomou banho, né? Perfume, né? Cresceu uma barba, mesmo, ótimo, bom, né? A aparência é todo de santinho, mas realmente tem inconsistência. Ele diz a gente pensa que Deus é ignorante, né? Como se fosse escondendo de Deus essas coisas. Super-homem na televisão tinha raio-x, né? Isso é coisa de fábula, mas Jesus, ele sabe tudo, até as intenções do coração. E você fala, oh Deus, eu te amo. Deus diz, se você me ama, vai seguir os meus mandamentos.
Quando a gente tem essa hipocrisia, aquela vida dupla, aquela coisa escondida, e por isso que temos igrejas fracas, famílias fracas, né? Minha responsabilidade número 1, aproximar a Deus diariamente, devocional eficaz com sincero coração. Segunda responsabilidade é uma responsabilidade para comigo mesmo. Versículo 23: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardar firme. Pessoas pegam esse versículo e dizem: sim, isso significa eu posso perder minha salvação, eu tenho que guardar firme, segurar firme para não perder a salvação. O problema com essa teoria é que não tem fundação nenhuma bíblica. Deus nos deu vida eterna, somos selados até o dia de redenção, né? Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que pode perder a salvação, e tem centenas que falam sobre a coisa sendo para sempre uma só oferta assentou-se, né? Então o que significa isso? Bom, olha para isso. Outra vez, voltando para muito distante quando eu era jovem, eu de vez em quando fazia coisas um pouco loucas, porque é difícil acreditar nisso, né? Parece um nome bem sério, para impressionar as moças. Cada parque de diversão, e eu sempre pegava o pior das pessoas. Eu fui lá uma vez para um que chama um turbo. E naquela época, eu lembro, não tinha aquele que tem hoje, o turbo. O turbo era um carrinho, aquele redondo. E você entrava. E eu estava lá com uma nossa, né? E eu tenho um turbo. Eu falei comigo, vamos lá. Ok. Entramos lá. Fecharam a porta. Primeiro a porta num cinto aqui. Depois, quando fecha a porta, tem uma barra aqui. E depois bota um cinto. Você deveria dar uma dica, que essa aqui não vai ser suave, tá? Aí esse carrinho vai assim, que está em cima de outra roda aqui, que vai e depois essa roda vai assim. E de repente você está tocando. O que eu não lembrei é que tem mais coisas na bolsa do que eu tenho na minha caixa de ferramentas. Batom, unha, tinta, esmalte, tudo. Mas você pode pintar o carro. E que foi que ela fez? Abriu. Aí lá está o herói, tentando pegar. Eu solto a barra. Eu não impressionei ninguém, eu nunca saí com essa moça de novo. Porque eu não ia cair fora da salvação, mas não segurando, eu vou vacilar aí com onda, vou ficar bem machucado. A gente tem fé vem pela pregação pela palavra de Deus. Aqui está falando de agarrar, aqui está falando de ficar firme em que? A palavra de Deus. É inacreditável o que tem sido infiltrado nas igrejas. Deus diz: somos mortos no pecado. Se quiser dar um trecho, leia Romanos capítulo 3. Isso é a descrição do ser humano. Não é muito bonito, não. Mas a gente tem essas coisas, né? E ser especial, e valor, e tudo isso, que vem não da Bíblia. E começamos a agarrar nas linguagens de amor e esse autoestima e todas essas coisas que não estão na Bíblia. E quando vem problemas, já estamos apanhando em todo canto, porque não estamos segurando firme nas doutrinas que nos dá
segurança. Olha, esse mundo está bobo. Quantos policiais morreram na semana passada? Na minha pátria, homens indo no sanitário feminino, por convite do presidente. O mundo está. A gente vai ficar totalmente perturbado se nós estamos não agarrando, segurando firme em nossa esperança. Jesus Cristo ainda é o Rei. Ele ainda é soberano. Ele ainda está no controle de tudo. Essa que dá a nossa firmeza. Temos que ter um devocional e temos que botar na prática. E para nós, em vez de agarrar as coisas de eu, vamos agarrar e segurar as coisas de Deus, que nos dá a habilidade de sobreviver à doidice desse mundo. Leia 2 Timóteo capítulo 3. Estamos naqueles dias. Homens amantes de si mesmos. Terceira responsabilidade, e com isso vamos parar, versículo 24, é nossa responsabilidade uns para com os outros. Ele diz: consideremos-nos também uns aos outros para estimular a amor e boas obras. Essa palavra estimular é uma palavra bem forte. Mas ele diz, né? Interessante que isso bate com os dois mandamentos acima de todos os mandamentos. É focar em Deus e focar em outros. Que ele cresça, que eu diminui. Mas não é o Facebook. Quantas pessoas estão beijando assim mesmo e achando coisa de si mesmo. E as músicas só falam de mim. E eu sou, né? Essa coisa toda. Ele diz: foca em outros, foca em Deus e foca em outros, e não somente foca na necessidade de outra pessoa, tanto quanto estimula ele para amor e boas obras. Como que eu faço isso? Júnior, é pegar sua esposa, não vai funcionar. Eu tinha um técnico. Até hoje eu ainda sinto as dores daquele técnico. Esse técnico não mandava a gente correr. Ele nos disse: pega lá essa estrada, vai para cá. E naquela época não tinha GPS no celular, né? Para poder andar até de moto e achar o caminho. Era só um negócio. Vem para cá e para lá, era 6, era 15 quilômetros, era 20 aí. Tá? E disse, ele não falou isso. Ele disse: segue-me. E a gente acostumou a ver, não a cara dele, acostumamos a ver o chulé dele, o pé dele, porque ele estava mostrando como correr. E ele na vida cristã era essa coisa: eu nunca vi esse homem pecar. Eu procurei. Eu nunca vi esse homem pecar. Ele era um tipo de homem que poderia dizer: imite a mim e imitar a mim. Está imitando a Cristo. Gente, nós temos uma obrigação, uma responsabilidade, não é uma opção. Nós temos uma obrigação de estimular uns aos outros nesse corpo de Cristo para melhor amar e para fazer boas obras. Como é que fazemos isso? Não é a manda-chuva, não é o comandante, não é o cabeça, é o exemplo. Quer ensinar amor? Ame. Quer ensinar boas obras? Mostra. Usa na sua família, os seus filhos primeiro. Usa na igreja. Mas é nossa responsabilidade estimular cada um para amar uns aos outros melhor e para fazer boas obras. Incríveis as bênçãos, simples as ordens, simples para entender,
Mas será que realmente estamos fazendo isso? Estamos sendo o comandante responsável ou o médico que deixou a ferramenta lá dentro? Ou o piloto que não prestou atenção e matou todo mundo no avião por não voar como deveria? Ou o crente que tem uma família caindo em pedaços, relacionamentos errados, brigando com a esposa, com o marido, pedaços, a divisão entre pai e filho, divisão na igreja, porque nós não estamos fazendo nossas responsabilidades. Aproximar a Deus com sincero coração, guardemos firme a nossa confiança e esperança, a convicção da esperança, e considerar uns aos outros para estimular a amor e boas obras. Como está seu devocional? Tua esposa diria: meu marido é como Jesus Cristo. Ele age, ele reage, ele trata como Cristo faria. Quais são as áreas em que você mudou a semana passada por seu estudo bíblico? Quais são as coisas que você ensinou ou leu que não batem com a Bíblia? E como é que você está estimulando uns aos outros para o amor? Que possamos ser dispenseiros, embaixadores fiéis para com nossas responsabilidades. Oremos. Deus, muito obrigado mais uma vez por esse trecho. As bênçãos de Deus que são fantásticos, vida eterna, de graça, oração livre, perdoado tanto que nunca vai lembrar nossos pecados jamais para nós, mas que nós possamos ser fiéis, Deus, para contigo, cultivar um emocional eficaz, que nos dá mudança, que nos dá sabedoria, que possamos guardar as doutrinas verdadeiras da Bíblia, para não ficar tudo batido e machucado pela doidice desse mundo, que possamos estimular uns aos outros, todos os membros dessa igreja, estimular uns aos outros para amor e boas obras, em nome de Cristo.